Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Queridos irmãos, o versículo de hoje para a nossa reflexão está no livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 19h07, o encontro de jovens. Domingo, às 20h07, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 20h07, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, temos o encontro de oração. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a Vida Rehobote com o valor simbólico de R$ 35. Adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, vinda direto do trono de Deus, está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos do 7 ao 10, com o título Você é amável com seus irmãos? Com a palavra, o pastor Maristão Leal. Amém? Amém, Márcia. Graça e paz da parte de Deus. Paz, meu apóstolo, Adilson, que Deus te abençoe, que Deus te use pelo poder da palavra. Vamos orar para que Deus possa usá-lo de forma grandiosa nessa manhã. Deus, nós louvamos o teu nome, engrandecemos ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tu és, Senhor, o Verbo, ó Deus, que está encarnado em nós. A tua palavra, ó Deus, ela permanece viva e eficaz. E ela é penetrante. E ela é apta, ó Deus, para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Que o Senhor, nesta manhã, o Senhor seja com o teu filho. Que o Senhor lhe dê destreza, habilidades, ó Deus, e que ele sempre seja dependente do teu Espírito para que a tua palavra possa fluir do seu interior como um rio de águas vivas. E que essa palavra, ó Deus, ela possa matar a sede daqueles que precisam ouvir, entender, compreender a mensagem da cruz. A mensagem poderosa que salva, que liberta e que cura. Que nessa manhã, ó Deus, o teu filho continue sendo usado e ousado pelo Senhor, de forma que o teu nome seja glorificado para todo sempre. Abençoa este programa, derrama, Senhor, as tuas bênçãos sem medidas, ó Deus, e que tudo que está sendo feito aqui é para a honra, glória e louvor do teu nome. Que o teu nome seja exaltado, Senhor, entre as nações. Que a tua palavra, onde ela puder chegar, que ela encontre corações, Senhor, ó Deus, quebrantado e contrito. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que não é por força e não é por violência, mas é o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, ó Deus, usa o teu filho como flecha, para que a tua palavra possa cravar os corações. E quando a tua palavra, Senhor, ó Deus, bater na porta,
ó Deus, as pessoas que estão ouvindo a sua voz possam abrir a porta e deixar que a palavra penetre e faça aquilo que lhe apraz. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento de estarmos juntos com os teus filhos, com a Márcia, com o apóstolo Adilson, ó Deus, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações pelo poder da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Passo Deus. a palavra agora para o meu apóstolo Adilson. Amém, amém. Glória a Deus. Nós somos Jesus na rua. Glória a Deus, meus queridos. Este homem esse filho de Deus, Mariston Leal, que vocês acabaram de ouvir nesta oração, meus queridos, ele vai estar conosco no Jesus na Rua. Nós vamos trazer para ele esta oportunidade, Senhor. Ele vai nos dar a oportunidade de ouvirmos a palavra dele em momentos... Márcia, o microfone, Márcia. Em momentos diferentes, Senhor. Em momentos de alegria, de paz, de prosperidade. Eu quero fazer a apresentação, meus queridos, do pastor Mariston Leal. É um homem de Deus, um homem que tem propagado a palavra de Deus. Ele veio junto conosco a partir de uma pregação dele, né, que nós ouvimos. E no dia que nós encontramos pessoalmente, foi uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, porque Deus usou este homem para trazer uma palavra de alento, né, de refrigério ao meu coração. Ali naquele instante, nós dois nos abraçamos na Igreja Ágape, em Araguaína, Tocantins. E nós nos conhecemos ali, a primeira vez que a gente se viu, e é como se a gente já tivesse uma longa caminhada. Então, eu tenho muita alegria na participação do pastor Mariston Leal aqui no Jesus na Rua. Eu quero agradecer agora pela oportunidade que nós estamos tendo de fazermos esta palavra de hoje e para nós poder compreendermos aquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas. Esse é o encontro de evangelismo e missões. Nós vamos fazer esta palavra de hoje e eu quero agradecer a vida da Márcia. Márcia, muito obrigado, Márcia, por você estar conosco. E você pode fazer a leitura da palavra e o primeiro versículo. Pode já ser direto nas vírgulas, Márcia. O título da palavra de hoje é Você é amável com seus irmãos? Está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos do 7 ao 10. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Meus queridos, a paz de Deus, a paz de Cristo, que excede, extrapola, é maior do que qualquer entendimento humano. Ela guardará os nossos corações. Como é isso? Como é que a paz guardará os nossos corações? A palavra de Deus diz lá em Tiago, meus queridos, que não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiedade é uma oportunidade que o ser humano tem de antecipar as coisas. Como é antecipar as coisas? Por exemplo, quando o Tiago se refere não andeis ansiosos por coisa alguma, é porque nós temos que ter a direção de Deus através do Espírito Santo que toca no nosso espírito para que a gente ande da forma
correta. Não é da melhor forma possível. Na década de 2000, meus queridos, veio uma palavra que foi declarada há mais de 3.000 anos, mais ou menos 1.000 anos antes de Jesus Cristo. E ela diz o seguinte: faça o melhor possível. E enquanto Jesus Cristo diz, faça o correto. E a paz que excede todo entendimento, meus queridos, é para que nós possamos fazer o correto, para que nós não sejamos ansiosos, para que nós não sejamos, numa versão bem antiga da Bíblia, jactanciosos. O que significa isso, meus queridos? Significa que nós temos que viver o dia que Deus nos dá de presente, que é o dia de hoje. A ansiedade, ela antecipa dores do futuro e traz referências ruins do passado. Esta é a ansiedade. A ansiedade, meus queridos, ela nos mantém sempre no passado ou no futuro, enquanto Deus diz para vivermos o presente. Tem uma música do mundo, né, que eu vou fazer referência a ela e para que vocês compreendam. Tem um homem que cantou Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? Nós, em Cristo Jesus, meus queridos, nós podemos prever o futuro? Sim, podemos e devemos prever o futuro no dia que se chama hoje. Hoje é o dia em que tudo pode ser feito. No sábado é o dia que pode ser feito as coisas. Antes de sábado, nós temos um dia que se chama sexta-feira, mas quando nós estamos no presente, nós fazemos. Quando nós andamos ansiosos, meus queridos, nós carregamos, nós deixamos de viver o presente e passamos a viver a expectativa. Nós não vivemos o futuro, nós vivemos a expectativa. E como as pessoas que são ansiosas, normalmente elas têm uma pegada diferente, elas vão sempre pensar o pior, com base naquilo que está dentro delas. Se elas pensam no melhor, elas fazem hoje. Hoje é o dia em que tudo pode ser feito. Amém? Amém, glória a Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Amém? Amém. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto e tudo que é justo, tudo que é verdadeiro. A Bíblia não erra. Tudo que é justo. Deus é um Deus de justiça. Lá em Romanos, ele diz que, aliás, lá em Isaías, capítulo 58, versículo 8, olha só o que diz. Então romperá a tua luz como a alvorada, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça, nós somos justiça de Deus, irá à tua frente. E a glória de Deus irá na tua retaguarda. Então a nossa justiça, a justiça que Deus nos dá, irá adiante de nós, na frente. Aí nós vamos usar um outro versículo fantástico da Velha Aliança, que diz que seguirei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as cadeias e
despedaçarei as trancas de bronze. O que é que significa isso, meu querido? Significa que no dia que se chama hoje, que nós estamos aqui, nesta pegada de fé, para que você seja engrandecido na presença de Deus, para que Deus restaure a sua vida, como está escrito em Isaías 58:8. Você seja restaurado, resguardado e ressarcido na presença de Deus. Tudo que é correto, tudo que é justo, tudo que é amável, que seja esta a oportunidade que nós usemos em Cristo, que nós possamos, meus queridos, usar estas oportunidades. São 3 oportunidades: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Aí você coloca da forma que você entender que Deus fala ao seu coração para que você coloque. Porque isto é capacitação, meus queridos, para que você cumpra o ID de Jesus Cristo. Esta palavra ela vem direto do trono de Deus para que você possa tomar o seu jugo e trocar com Jesus Cristo, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Amém? Amém, glória a Deus. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Amém? Amém. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Meus queridos, eu vou puro e amável. Agora eu vou me ater a essa situação da boa fama. O que é a boa fama, meus queridos? A boa fama é você fazer o correto. Eu vou usar um exemplo. Ontem nós tivemos uma chuva muito forte aqui no estado do Tocantins, sobretudo na capital Palmas. E alguns irmãos estavam ali, o centro perto do Palácio Araguaia inundou, foi uma situação bem divergente. E como não há correnteza ali naquele lugar, os carros paravam, né, molhavam e eles ficavam parados. E um homem pegou uma caminhonete traçada 4x4, amarrou um cabo no reboque da caminhonete e ele enganchava naquela partezinha do carro ali na frente do carro. E aí ele ia lá, batia no vidro, a pessoa, ele com água quase na cintura, né? Ele batia no vidro, a pessoa tomava aquele susto, ele dizia, baixa um pouquinho, a pessoa baixava o vidro e ele dizia, vou tirar você daqui. E aí ele rebocava com a caminhonete, aquele carro, tirava, colocava em uma parte seca da avenida, aí ele fazia o retorno, ia pelo outro lado, e ele tirou dessa situação, ele tirou aproximadamente de 8 a 10 carros. Este homem estava na casa dele e ouviu pelo rádio que o centro de Palmas estava alagado. E ele foi para lá com o guincho, ele e um filho. O filho dirigia a caminhonete e ele ia lá enganchar os carros, rebocar os carros, né? Colocar o gancho no lugar certo. E aquele homem, meus queridos, ele teve uma atitude de boa fama. Ele foi Jesus ele representou Jesus ali na rua. Sim, porque ele teve amor,
Márcia, repita esses 3 pontos. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Amém? Amém, amém. Olha só, tudo que é puro. Ele foi puro? Foi. Ele foi puro por quê? Porque ele veio com o coração cheio de amor por aquelas pessoas. Teve uma senhora que, depois que foi rebocado o carro dela, ela pediu lá uma ajuda, que ela fosse levada até o hospital, porque ela estava com um bebê ardendo em febre dentro do carro. E era o último carro que ele rebocou e ele levou essa senhora com esse bebê no hospital, que fica ali próximo, o HGP Palmas, Hospital Geral de Palmas. E este homem teve esta atitude, meus queridos. Este homem é Jesus na rua. Você é Jesus na rua? Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Amém. Meus queridos, a palavra de Deus nos exorta uma coisa fantástica. Se há algum louvor, nisso vocês pensem. Se há virtude, você que é um evangelista na comunidade em que você congrega, veja se você está levando Jesus da forma íntegra, da forma oportuna, da forma que Deus tem lhe dado oportunidade. Meus irmãos, nós, enquanto Jesus na rua, nós temos que cumprir não só o ID, mas a ordenança de Jesus Cristo. Ide, portanto, por todo mundo, fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, glória a Deus. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Amém? Amém. Márcia, reparta esse versículo em 2 partes. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes. Amém? Amém. O que também aprendeste, recebeste e ouviste. Esse ouvir, meus queridos, é a pregação. A palavra de Deus diz, lá em Tiago 1:22, que nós temos que ter em mente aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Aquilo que Deus está falando aos nossos corações através da palavra e aquilo que Deus nos chama para fazer, aquilo que Deus está nos dando como oportunidade, aquilo que você ouviu de Deus, aquilo que você viu na atitude das pessoas de Deus, aquelas pessoas que são movidas, levadas pelo Espírito Santo para que elas possam fazer exatamente aquilo que Deus estabeleceu para eles, em nome de Jesus. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. E vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Amém. Olha só, nós começamos com a paz que excede todo entendimento. Aquilo que nós vimos
retratado na Bíblia pela pena, né, pela caneta do apóstolo Paulo, né, e aquilo que nós vimos em Cristo, nós podemos reproduzir, porque é fiel. Fiel é a palavra. Justa é a medida que Deus nos dá, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, de tudo aquilo que o homem tenta fazer contra nós, contra o próprio homem. Agora, o pior de tudo, meus queridos, tudo aquilo que nós fazemos contra nós mesmos. Como assim, apóstolo? Quando você não cumpre o ID de Jesus Cristo, meu querido, quando você não anda em amor, quando você não anda em obediência à palavra, você vai ser aquele que escarnece, aquele que fala coisas diferentes, ao invés de ser aquele que impõe as mãos e cura. Aquele que impõe as mãos e cura, meus queridos, é aquele que tem Jesus Cristo vivificando através do Espírito Santo o seu espírito. Porque o espírito vivificado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos dá oportunidades de fazermos infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Márcia, faça a leitura de todos os versículos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Márcia, faça a leitura do último versículo nas vírgulas. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Amém? Amém. Ora, muito me alegrei, regozijo é alegria, meus queridos. Muito me alegrei no Senhor por renovares a lembrança de mim. Meus queridos, nós, enquanto homens e mulheres de Deus, nós passamos por tempo e metades de tempos. O que significa isso? Que tem época que nós estamos com muita gente ao redor, tem época que nós estamos com algumas pessoas ao redor, depois nós voltamos a ter muita gente ao nosso redor, nos auxiliando, nos dando oportunidade, nos dando audiência para a nossa palavra. Ao longo de 22 anos, nós temos vivido esses tempos, tempo e metade de tempos. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. O apóstolo Paulo, ele diz que vocês já se lembraram de nós, do Jesus na rua, né? Mas vocês não tinham oportunidade de falar, de fazer aquilo
que Deus chamou vocês para fazerem. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que esse povo, que se chama pelo teu nome, nos dá, Senhor, de fazermos infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder, Pai, que opera em nós, a saber, o Espírito Santo que mora, que vivificou o nosso espírito para nós sermos um com Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pois teu é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.